Olá, irmãos, bom dia, graça e paz, amém? Hoje nós chegamos na nossa jornada de oração ao livro de Atos, no capítulo 8, e nós vamos ver também outras características de homens cheios do Espírito Santo. É interessante que esse capítulo também vai se dedicar a falar um pouco da vida de Estevão, mas ele vai iniciar falando a respeito de um jovem judeu chamado Saulo de Tarso, que tinha sido aquela testemunha principal quando apedrejaram a Filipe. E é interessante o texto dizer aqui que Saulo, depois daquele apedrejamento, ele ainda ficou mais feroz, porque ele vai pedir cartas de autorizações dos principais dos sacerdotes, e agora não só em Jerusalém, mas nas cidades circunvizinhas e até Samaria, ele vai perseguir os irmãos. Ele vai entrar de casa em casa, vai confiscar bens, vai mandar prender a muitos, vai matar outros, amém? E vai encerrar muitos na prisão. Então isso causa uma dispersão, né? E outro homem de bom testemunho, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria, chamado Filipe, outro diácono, né? Ele, por causa da dispersão, ele desce até Samaria. E é interessante, versículo 5 diz: descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, clamando em alta voz. Muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Interessante que quando o poder de Deus se manifesta, sempre haverá alegria no meio do povo, amém? A Bíblia diz aqui que as multidões unânimes, elas iam até onde Filipe estava e viam e ouviam, né? E é interessante a pregação de Filipe, porque Filipe ele não vai ter outra mensagem a não ser Cristo, amém? E nós precisamos ter essa mensagem, a mensagem de Cristo, Cristo crucificado, amém? Escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas é o poder de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E por causa da cruz de Cristo, hoje eu e você temos direito a uma herança, temos direito a uma nova vida. Se estamos enfermos, temos direito a sermos curados, porque Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Se estamos com condenação e culpa, nós temos direito a sermos livres, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não devemos mais nada ao diabo. Mas também é através da cruz que nós somos libertos, irmãos. Libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Amém? Nós precisamos conhecer essas riquezas, a herança em Cristo Jesus. Nós precisamos mergulhar na profundidade das realidades da nova criação e de quem nós nos tornamos em Cristo. Amém? E é interessante isso, porque na cidade também havia um homem chamado Simão, um homem que ele tinha um primado, ele era uma pessoa influente, amém? E eles viam que as pessoas afluíam, né, e atendia. E é interessante, ele ouviu o evangelho e também se converteu. Então, os apóstolos em Jerusalém ficaram sabendo que Samaria recebera a palavra e enviaram Pedro e João para lá. Amém? E quando Pedro e João chegaram lá, eles foram já com outro dom. E já era o batismo no Espírito Santo. Através da imposição de mãos, né, enquanto Filipe levou a salvação, Pedro e João foram outros dons, levaram o batismo no Espírito Santo. As pessoas eram batizadas, né, e aquilo tinha uma demonstração externa. A Bíblia não narra aqui, mas nós acreditamos ser o falar em línguas, né, ser a alegria, ser o enchimento de poder, assim como em Atos capítulo 2, pareciam embriagados. E a Bíblia diz aqui no versículo 18, Simão, vendo que pela imposição de mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, então ele tenta comprar esse poder, oferece dinheiro aos apóstolos, e aqui nós temos algo a aprender, amém? Porque Pedro vai dizer assim, olha, disse-lhe Pedro, versículo 20, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Irmãos, o dom de Deus, a bênção de Deus, o favor de Deus, não se alcança através de dinheiro, amém?
O dinheiro é importante na terra, no céu não tem valor algum. Então o que agrada a Deus? Fé. A moeda do céu é fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então é importante nós desenvolvermos a nossa fé. Então Pedro vai dar uma nota para ele, versículo 22. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Ele não somente tinha pensado, mas ele tinha também oferecido. Aquele pensamento tinha tomado vida quando ele foi e ofereceu. Amém? Então é muito importante nós observarmos para isso. E mesmo sendo salvo, Pedro diz ainda, eu vejo, Simão, que você está em fel de amargura, em laço de iniquidade. Cuidado, irmãos, para você não ser um crente salvo, mas cercado por esse fel de amargura e laço de iniquidade. É algo perigoso, amém? Nós precisamos prosseguir para a salvação e precisamos renovar a nossa mente. É interessante, Filipe ele não fica ali. Uma outra característica de um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, é que ele vai ser guiado pelo Espírito. E o Espírito vai mandar Filipe sair de Samaria, porque Pedro e João já chegaram, e ele vai até um caminho deserto. Vai encontrar lá um mordomo da rainha Candace, da Etiópia, amém? Ele vem lendo as escrituras, mas não tem entendimento. E o Espírito diz para Filipe se ajuntar àquela carruagem. E quando ele se ajunta, ele faz uma pergunta. Você entende o que você está lendo? Como você interpreta? São duas coisas interessantes. Ao ler a Bíblia, nós precisamos entender o que estamos lendo e nós precisamos interpretar. E o eunuco, com muita humildade, sendo um homem de grande poder, ele diz assim, como vou entender se ninguém me explicar? Então ele tinha humildade para pedir a explicação do texto bíblico e Filipe vai, a partir da escritura que ele estava lendo no livro de Isaías, e anuncia a Cristo novamente, né? Vai falando a respeito de Jesus, vai falando a respeito do batismo, amém? E quando chega nas águas, o eunuco diz, olha aqui a água, o que impede que eu seja batizado? E Filipe diz, é lícito se você crer de todo o coração. O batismo na água é lícito para todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, amém? É o princípio nos cumprimentos das ordenanças de Jesus. E é interessante, quando ele sai da água, Filipe é arrebatado, o eunuco não vê mais, segue seu caminho jubiloso, amém? E Filipe vai ser encontrado lá em Azoto. Então, esse é o resumo de hoje, dessa jornada Relógio de Oração. Nós estamos de férias aqui na cidade de Natal, amém? Uma cidade muito bonita e nós podemos apresentar para vocês um pouco do litoral aqui. Estamos descansando um pouco, depois de um ano de muita luta, muitos desafios, Deus nos dá esse privilégio de ficar aqui alguns dias, rever alguns amigos. Quando missionário, eu morei aqui na cidade de Natal no ano de 1994, fiz grandes amizades e sempre que posso venho a essa cidade maravilhosa. Ali tem o Morro do Careca, aqui em Ponta Negra, amém, onde nós estamos, e louvamos a Deus por essa oportunidade que Deus nos dá. Então que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Amanhã nós colocaremos mais um vídeo sobre essa jornada do Relógio de Oração. Grande abraço para você e sua família e tenha um bom dia.